Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um bate-papo do Festival PEF. Hoje a gente recebe o senhor Gustavo Montezano, presidente do BNDES. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Festival PEF. Espero que a gente tenha uma produtiva conversa aqui para quem nos acompanha. Com certeza. Bom, o Festival PEF é um festival de inovação e a gente trabalha diversos temas aqui. Então, para a gente é importante também você brevemente explicar o que é o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi fundado há quase 70 anos atrás, 69 para ser mais preciso. Então, esse banco é um banco que não tem conta corrente, não tem agência, é um banco de atacado, um banco de segundo piso que a gente fala, e ajuda a planejar o Brasil, ajuda a projetar o Brasil. Seja para focar em financiar e fazer modelagem de infraestrutura, seja para apoiar de forma indireta, através de parceiros bancários, o micro, pequeno e médio empreendedor, ou seja para apoiar investimentos sociais e ambientais. O BNDES é um banco nacional que a gente tem que ter orgulho de ter aqui no Brasil, que é um destaque a nível global quando você compara com outros pares bancos de desenvolvimento mundo afora. Ótimo. Esse ano o PEF está falando sobre inovação e como inovar regenerando o planeta. Qual que é a sua visão sobre esse tema? A minha visão sobre o tema de inovar e regenerar é que essa agenda chegou para ficar. Essa agenda não é uma agenda transitória, muito menos é uma agenda de modismo. Essa é uma mudança estrutural que a gente enxerga no mundo corporativo, no mercado financeiro e na sociedade em geral. E para quem entende um pouco de mercado e acompanhar a história de mercado financeiro, Fábio, eu gosto de comparar esse momento que a gente vive a quando a gente enxergou nos anos 70, nos anos 80, a criação da indústria dos praverectos americanos. Naquele momento, algumas pessoas acharam que seria um mercado nichado ou achavam que seria algo temporário. E a história contou. As empresas que souberam usar as novas ferramentas de gestão, as novas ferramentas financeiras e as novas filosofias de gestão corporativa naquele momento, essas empresas dominaram o mercado. E quem não conseguiu se adaptar ou foi comprado ou saiu da mesa. E o que a gente enxerga agora com esse tema de sustentabilidade, capitalismo consciente, propósito, é que ou as empresas se adaptam e, ao se adaptarem, vão conseguir crescer e se multiplicar, ou vão ficar fora da mesa, ou serão compradas. É uma mudança estrutural, uma mudança geracional que a gente vivencia hoje e que vai se acelerar ainda mais nesse momento pós-pandemia. Falando de sustentabilidade, é inegável que o Brasil tem o maior ativo ambiental do mundo, né? Qual é a sua visão de como melhor explorar esse ativo de forma sustentável? Primeiro que eu queria falar que essa não é uma peculiaridade do Brasil. Nós temos o maior ativo natural, maior biodiversidade do planeta, sentado aqui nesse Brasil, mas se você olha o mapa global hoje e a sociedade que a gente construiu, onde você tem alta biodiversidade, você vai ter pobreza, você vai ter miséria. E alta biodiversidade no mundo de hoje está associada a risco reputacional. Então, na sociedade global, mercados financeiros, sistemas corporativos, a gente ainda não consegue precificar de forma efetiva e transformando em fluxo de caixa para quem mora lá, para quem trabalha lá, esse ativo natural, esse patrimônio global, como você colocou, em melhoria de vida, melhoria de educação, em riqueza efetiva. E esse desafio global é uma enorme vantagem para o Brasil. Então, a gente tem sim que desenvolver ferramentas financeiras, tem sim que ter instrumentos para precificar essa biodiversidade e para levar a riqueza para a ponta, mas o que eu gosto de dizer é que o grande desafio não é você mobilizar recurso. O grande desafio não é você ter $1 bilhão comprometido, €1 bilhão prometido. O desafio é você pegar esse recurso e alocar ele na ponta. Então, para quem conhece a Amazônia, para quem conhece a realidade de lugares com alta biodiversidade, a dificuldade logística, institucional, técnica, de você
alocar recurso na ponta é não trivial. Então, esse é um desafio de última milha. É conhecer a última milha, alocar o recurso da última milha com tecnologia e propósito. Mobilizar esse recurso é sim muito importante, mas é menos desafiador do que a alocação. Então, o desafio que nós, brasileiros, temos aqui para melhorar o nosso país e para tornar o mundo mais sustentável é ajudar o mundo a tornar a nossa biodiversidade ambientalmente e economicamente sustentável. Super importante mesmo pensar nessa ponta, né? Porque sem você pensar nessa vertical da estrutura completa e de quem de fato atua, fica difícil resolver o problema. Obrigado por essa visão também mais ampla de entender como esses recursos são alocados por vocês. A COP26 acontece agora em novembro e é um encontro aí que a gente pode dizer que é um novo divisor de águas, né, para o futuro, sobrevivência, para a evolução da humanidade. Como é que você enxerga a importância desse momento? O momento de encontro da COP é algo que já acontece há décadas e é um momento sempre muito importante de você equacionar ou difundir visões comuns sobre a questão do clima, da biodiversidade e seus impactos na desigualdade social. E pós-pandemia, e com o tema do clima sendo cada vez mais relevante na sociedade e nos mercados, essa COP ela tem um atrativo especialmente, vamos chamar assim, de audiência. E a verdade é que isso aqui é uma história longa, é um projeto contínuo. Lá desde a Rio 92, o tema vem se amadurecendo. Então, a primeira coisa que eu falo é ter uma visão de continuidade. Essa COP é relevante, ela é mais uma e vai plantar bases para as demais que virão a seguir. Agora, a equação hoje na mesa ela é muito clara. Os países que mais poluem o mundo, naturalmente, são os que têm mais recurso financeiro. Então, se a gente quer fazer uma migração para um mundo mais sustentável, os mais poluentes deverão pagar algum recurso financeiro para os que têm menos poluem ou os que têm potencial de poluir menos. E a verdade é que esse passo até hoje ele nunca foi dado. Naturalmente é algo complexo, politicamente desafiador, quem sou eu para dizer que essa tarefa é fácil, mas na nossa visão, a hora que os países com capacidade financeira e que mais emitem CO2 equivalente na atmosfera derem o primeiro passo e efetivamente se comprometerem de forma efetiva e financeira a essa mudança, os países emergentes, como é o caso do Brasil, virão na esteira e virão até com certa facilidade. Novamente, é uma equação política complexa, existe um custo social dessa transição, porque tem um custo inicial, como qualquer transição de base econômica, mas quando os países desenvolvidos, que são mais poluidores, derem esse passo, os países emergentes, mundo afora, vão vir atrás e buscar esse benefício econômico e entregar para a sociedade esse potencial de biodiversidade e de mitigador de clima que, em geral, está presente nos países emergentes. Deu para entender que é um desafio complexo, que é um desafio de todos, mas que também aí tem seus pesos e medidas, né? É uma responsabilidade comum, porém diferenciada. Todo mundo, coletivamente, tem essa responsabilidade, mas se você olha nos últimos 50 anos, aqueles que poluíram mais, em geral, produziram mais riqueza, e aqueles que poluíram menos, em geral, produziram menos riqueza. Então, as responsabilidades diferenciadas que tem dentro dos países, se você olhar o Brasil, é diferente essa base. O mesmo vale para o mundo afora. Então, não dá para exigir uma resposta linear com o mesmo cheque para todo mundo, seja qual for o tamanho do seu bolso ou a tua base de emissão de carbono. Responsabilidade comum, porém diferenciada, de acordo com cada país e cada região. O BNDES vem colaborando com o governo federal em pautas de sustentabilidade e de clima e de meio ambiente. Como vocês vêm fazendo isso? O nosso principal objetivo, Fábio, é posicionar o Brasil na liderança nessa corrida por tecnologia de finanças verdes. Como a gente colocou aqui antes, é necessário muita inovação. É necessário a gente repensar e reprecificar os ativos ambientais. E para reprecificar alguma coisa,
você precisa de inovação financeira, você precisa de veículo financeiro. Então, o nosso principal trabalho é articular entre o setor privado, que hoje tem uma demanda enorme para fazer investimentos ambientais, junto ao governo federal e governos estaduais, essa agenda de compatibilização, de monetização de ativos verdes. E uma coisa eu posso garantir, a sinergia total. Tanto o setor público quanto o privado querem a mesma coisa, querem uma Amazônia, uma biodiversidade sustentável e gerar desenvolvimento social para que a plataforma econômica segure o social e ambiental, preservando a biodiversidade. O objetivo é comum. Novamente, o desafio é de execução. E aí que entra o BNDES, um banco de investimento que tem capacidade de criar soluções financeiras e alocar recursos de forma relevante nesse tipo de atividade. Então, algumas ações, por exemplo, que a gente tem feito. Hoje já temos empréstimos cuja taxa de juros ela varia de acordo com o atingimento de metas sociais e ambientais por parte do tomador do recurso. A gente tem uma agenda hoje de concessão de quase 50 unidades florestais ou parques nacionais, seja para manejo florestal ou concessão de visitação para ecoturismo, para a construção de unidades hoteleiras ou visitação educacional para 50 ativos ambientais. A gente acha que esse é o maior programa de concessões de ativos ambientais do planeta. Não podemos afirmar, mas a gente acha que isso é verdade. O banco quer entrar de cabeça, por exemplo, no mercado de crédito de carbono, quer ser um grande comprador, um grande vendedor de crédito de carbono de origem brasileira por si. O banco já lançou recentemente uma plataforma de match funding para a restauração de patrimônios históricos, patrimônios culturais. Queremos fazer o mesmo tema para ativos ambientais e para reflorestamento. Enfim, a gente tem uma série de fileira, de agenda, de novos produtos verdes, novos produtos sustentáveis que a gente está colocando ao mercado de pouco em pouco, e a ideia é criar inovação. A ideia é criar produtos financeiros para que tanto o mercado de bancos públicos quanto bancos privados e empresas possam copiar, seguir e ajudar o Brasil nessa corrida tecnológica financeira para criar os veículos de monetização de ativos ambientais e de biodiversidade. Por essa tua fala, eu entendo que o BNDES tem um papel muito importante no sentido de dar escala para as soluções, né? Quando vocês entram olhando a sustentabilidade, a regeneração, toda essa pauta de agenda de 2030, vocês entram grandes, né? Exatamente isso, Fábio. É escalar soluções que hoje já parecem viáveis. Então, hoje a gente tem um departamento que conversa com as maiores 300 empresas brasileiras só sobre temas socioambientais. Falamos com todos os estados do Brasil, governo federal, agências, terceiro setor, para que a gente possa criar esse ambiente de inovação e ouvir o que cada um quer fazer e juntar as vontades, né, de poder público e alocador de recursos através de veículo financeiro dando escala, que a gente chama de induzindo. Seja induzindo com o nosso recurso proprietário ou seja induzindo através da parceria com o cliente e outras instituições financeiras. É exatamente isso. Induzir da escala em novas soluções financeiras. Perfeito. A pauta do PF Amazônia esse ano está ligada diretamente aos 17 objetivos da Agenda de 2030 da ONU. Como é que o banco está inserido nessa agenda? A gente até brinca que o BNDES tinha que virar BNDES-A, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, né? Porque isso é totalmente vinculado ao propósito de existência do banco. O banco, quando foi fundado, é para desenvolver o Brasil, tornar o Brasil um país mais justo, aumentar o nosso PIB potencial. E hoje, quando você fala de desenvolvimento, naturalmente passa por econômico, social e ambiental, e somente com esse tripé que a sociedade vai andar para frente. E a gente foi precursor nesse movimento. A gente fez um plano de negócios no BNDES aqui em 2019, que pela primeira vez a gente não tinha nenhum único indicador financeiro para o nosso objetivo estratégico. Era um plano de 3 anos em que 100% das metas eram não financeiras. Por exemplo, quilômetros de estradas, quantidade de acesso de banda larga, quantidade de acesso de saneamento, quantidade de volume movimentado nos portos. Então, todas as métricas não financeiras que estão totalmente inspiradas nos ODS, que é a gente pensar pelo impacto. Então, você pega um banco como o BNDES, e eu
falam de um banco público, mas isso vale também para os privados, naturalmente a gente tem que ter uma sustentabilidade financeira. Isso é um pilar fundamental. Mas a função do banco não é liberar empréstimo. A função do banco é causar impacto, melhorar a vida das pessoas, tornar a biodiversidade economicamente sustentável. Essa é a função do banco. Então, naturalmente, totalmente alinhado aos objetivos da ODS, que é uma forma para facilitar a nossa linguagem, né? Uma forma de comunicar isso de uma forma simples e com uma taxonomia global, a visão de que estamos todos nós aqui para tornar o mundo um lugar melhor. E, naturalmente, a sustentabilidade financeira passa por isso, mas é jamais o único promotor, o único objetivo de qualquer empresa. Com certeza, o setor econômico tem um papel fundamental em reorganizar as medidas, pesos e valores para que as inovações e ações sustentáveis comecem a ganhar mais protagonismo na sociedade, né? E nada mais claro do que ver isso acontecendo por um modelo econômico bem organizado. Gustavo, para finalizar, eu queria saber de você o que você enxerga o que seria o mais importante para um futuro de uma humanidade sustentável. Propósito e inovação. E essas duas coisas andam lado a lado. Propósito, que a gente tem uma clareza da razão existencial das empresas e dos governos, propósito no impacto na vida das pessoas, e especialmente aqueles mais necessitados, e inovação, que anda junto com propósito e é o promotor, né, o propulsor do desenvolvimento humano. E eu falo aqui no BNDES, e gostaria que todas as empresas tivessem um objetivo semelhante, que o nosso objetivo como empresa é ter propósito, inovação e eficiência. E a empresa que tivesse claramente, nos próximos 10, 20, 30 anos, vai ter uma enorme vantagem competitiva aí sobre os competidores, que há 50 anos atrás a gente falava de eficiência e lucro, né, financeiro. Agora o lucro é tridimensional e isso está inspirado no propósito e um mundo que inova a velocidade muito rápidas. Então, um desafio enorme que temos aí pela frente para todos os diretores executivos e funcionários de empresas. Perfeito. Queria agradecer aqui a sua participação e saber se você quer deixar uma palavra final, alguma consideração, tanto você, pessoa física, quanto também presidente do BNDES. Já que estamos falando de Amazônia, Fábio, vou falar um pouco, uma consideração final sobre a Amazônia, e relembrando a frase: qualquer ecossistema faz parte de um sistema econômico. Isso não é diferente para a Amazônia. O ecossistema amazônico, ele faz parte de um sistema econômico. E para quem assiste aqui nosso debate, espero que tenha apreciado, e não mora na região norte, se pergunta, caramba, como eu posso ajudar a Amazônia? A primeira coisa que eu falo é, vai lá, visita a região, conhece a região. Cada viagem que você faz, cada vez que você vai em um hotel, pega um táxi, anda num carro lá, você vai deixar uma renda enorme para as famílias da região e, mais importante, vai conhecer a realidade, vai poder se capacitar e voltar para o Sul, Sudeste, Nordeste, muito mais rico para debater. E debatendo, conhecendo o tema, a gente vai tornar esse ecossistema economicamente sustentável, temos certeza disso. Bom, obrigado pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite.